estou aqui com vocês em frente a um aquário aqui, porque eu não tenho um quadro em casa para poder usar. E para uso de cálculo, nós precisamos de um meio para escrever. Então, como eu percebi que no vidro o pincel ele pode ser apagado, então eu vou usar esse pincel. O pincel azul não está funcionando, vou usar o pincel vermelho, né? Primeira coisa, eu iniciei a última aula com vocês falando sobre movimento uniforme. Vamos só recapitular o que a gente já viu. A gente viu a questão do movimento ele ser relativo, né? Porque é dependente do referencial que ele tem. Nós vimos também a questão de posição, que a posição é aquele local onde se está um corpo, né? Que possivelmente a partir de um tempo ele estará em movimento. E a partir desse ponto nós conseguimos localizar ou prever um determinado instante onde um corpo vai estar em uma determinada posição. Então, para isso, nós iniciamos a questão de movimento uniforme. Para iniciar a questão de movimento uniforme, nós temos que entender um pouco sobre a fórmula de sorvete. Isso mesmo, fórmula de sorvete. Eu já iniciei esse conteúdo em sala, mas não foi para todas as turmas. Então, eu estou repetindo, porque assim a gente vai pegar um padrão único para todas as turmas e assim conseguir fluir. Então, aqui nós temos o S igual a S0 mais velocidade vezes o tempo. Estão conseguindo enxergar? Né? Vamos colocar aqui mais próximo. Essa aqui é a fórmula de sorvete, onde eu quero que vocês alcancem. E onde esse S é a posição final. Esse S0, posição inicial. Onde esse V é de velocidade. Esse T, ele representa o nosso tempo. Só lembrando que a posição, é referente ao quê? A distância. A minha distância, ela pode ser dada em metros, em quilômetros, né? No sistema internacional, nós sabemos que é o quê? Que é o metros. Então, nós temos que ter uma unidade em metros. Então, vou colocar um M para representar a distância em metros. Para simbolizar a velocidade, no sistema internacional, nós também temos o quê? Metros por segundo. Então, o meu tempo segue o sistema internacional também, que vai ser segundos. E a minha posição final é assim igual à minha posição inicial, que é distância. Distância no sistema internacional nós vamos ter metros. Ok, agora que nós conhecemos a fórmula de sorvete, né, nós também temos que identificar a forma de velocidade. A minha forma de velocidade, olha aqui, velocidade é igual a minha distância, que eu vou colocar aqui em metros, pelo tempo, que eu vou colocar segundos. Eu posso ter também minha velocidade média. Minha velocidade média quer dizer que vai ser meu delta S pelo meu delta T. Como assim delta S pelo delta T? Nós não sabemos que S representa posição? Se S representa posição, então quer dizer que é a minha posição final menos a minha posição inicial. E aqui eu posso dividido pelo meu tempo final menos meu tempo inicial, uma variação. E assim, a partir desse cálculo, eu vou conseguir achar a velocidade média de um corpo em movimento, né? Lembrando que a velocidade média não é a velocidade instantânea. A velocidade instantânea é aquilo que um carro tem em cada segundo do seu movimento. A velocidade média é o que? O percurso total, né, do destino dividido pelo tempo decorrido, que é o tempo que ele gastou nesse tempo.
Isso sim é velocidade média e é a diferença da velocidade instantânea. Ok? Um exemplo de velocidade instantânea é o exemplo do pardal, né? Do fiscal, onde consegue pegar a multa, onde pega a questão da roda dianteira do carro e vai até a roda traseira. Ok? Olha, na página 34, nessa página aqui, vai estar o seguinte. Lá vai estar uma questão resolvida, que eu vou resolver aqui com vocês, porque com base nessa resolução, que eu vou mostrar para vocês passo a passo aqui como se resolve, vocês vão resolver as outras questões que eu passei aí no texto, que são as atividades que eu vou cobrar de vocês assim que voltar às aulas, que eu vou olhar no caderno. Como assim? Algumas turmas, esse primeiro exercício aqui eu já passei. Então já tem no caderno, só que 2 ou 3 turmas do primeiro ano não tem ainda. Então para a gente pegar uma sequência linear, tudo de uma vez, né? Todas as turmas seguindo a mesma direção, no mesmo tempo, eu vou responder essa aqui com vídeo, né? Vou mostrar o passo a passo. Então quem não entendeu na aula em si, pode voltar aqui no vídeo, rever quantas vezes quiser, até pegar o método correto de entender como vai se resolver esse tipo de fórmula, né? Primeira coisa, essa aqui é uma questão que envolve uma situação real. Como assim? Se vocês pegarem o PDF que eu mandei para vocês no livro, que é o material que vocês vão usar, vocês vão na página 34 do livro, que aqui, né, a página 34. O que acontece? Lá vai ter um exercício. Esse exercício está falando o seguinte: tem um caminhoneiro que ele está andando a uma velocidade de 144 km por hora. Esse caminhoneiro, ele cochila, né? Ele fecha os olhos durante 1 segundo. Já que nós temos uma situação de um caminhoneiro que ele está em uma velocidade de 144 km por hora, né? Ele está em uma velocidade de 144 km por hora. E durante 1 segundo ele tem um cochilo, e a pergunta em si é: qual é o espaço percorrido? A gente tem que se perguntar a questão: espaço percorrido, ele estava em movimento, né? Se ele estava em movimento, então teve uma variação de espaço. Ele não quer o espaço que esse caminhão saiu da cidade onde ele pegou, né, os materiais, se caso ele estava, e nem é o destino final dele. Ele quer o quê? Um espaço. Então nós definimos que o que ele quer aqui, na verdade, é o meu delta S. Ok. Se ele quer o meu delta S, eu posso colocar aqui embaixo também. O que mais ele pode me oferecer que apenas esses 2 dados eles podem resolver a minha situação? Como assim? Se ele tem o delta, está querendo o delta S, se ele tem o delta T e ele tem a velocidade, qual que é a fórmula que eu posso usar que eu consiga achar essa resolução de maneira mais fácil possível? Cálculos tem vários caminhos, nós temos que procurar aquele caminho mais fácil que a situação nos propõe, não é verdade? Então vamos lá, ele quer delta S, eu tenho delta T, eu tenho velocidade. Qual que é a fórmula que nós temos esses 3 elementos? A fórmula de velocidade média, né? A fórmula de velocidade, que é o quê? Fórmula de velocidade média, né? Que é igual ao delta S por delta T. Já que eu quero o meu delta S, eu vou isolar ele então, né? Então vou colocar esse delta S sozinho. Vou colocar aqui, ó. Tal velocidade média. Esse aqui ele está dividindo, ele vai passar do outro lado multiplicando, vai ficar igual delta S, né? Delta S. Ok, agora que eu já isolei o meu delta S para mim poder encontrar ele, eu vou substituir os valores. Qual que é a velocidade média? Minha velocidade média é de 144 km por hora. Então eu tenho que pensar o seguinte: nossa, meu tempo está em segundos. Meu tempo está em segundos. Se meu tempo está em segundos e meu quilômetro está em hora, eu posso continuar assim? Não, não posso. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que modificar, eu tenho que transformar, porque eu não posso misturar valores em hora com valores em quê? Segundos. Ou deixo tudo em horas ou deixo tudo em segundos. Como eu quero a minha resposta em metros, né? Porque é um curto espaço de tempo, é impossível. Quando a pessoa cochila durante 1 segundo, o espaço vai passar de 1 quilômetro, não vai. Então, como o espaço vai ser menor que 1 quilômetro, então eu vou transformar para metros por segundo a minha velocidade, não é verdade? Então, para mim transformar esse
144 km por hora, o que eu tenho que fazer ele para transformar ele para metros por segundo? Eu tenho que dividir ele por 3,6, né? A regrinha de 3,6. Se eu pegar isso aqui, ó, vou colocar 144 dividir por 3,6, a minha resposta, pode fazer o rascunho aí, aqui o espaço é pequeno, né? Já que o espaço é pequeno, eu já vou colocar a resposta exata, mas é divisão, fração, divisão, de cima pelo de baixo. Eu tenho 144 dividido por 3,6, vai dar 40. Era quilômetros por hora, dividir por 3,6 vai ficar metros por segundo. Então, nesse caso, a minha velocidade que eu vou usar aqui agora é o que? Não é mais 144, agora ela é 40 metros por segundo. Então, aqui eu coloco 40 vezes o meu tempo, que é 1 segundo, que ele cochilou, né? Que ele dormiu, 1 segundo, igual ao ΔS, que é o espaço que ele percorreu naquele período. Então, 40 vezes 1, 40 metros por igual posição. Qual foi a posição que ele chegou, né? Tá vendo só o tanto que é perigoso? Isso aqui é uma situação real, né? 144 para um caminhoneiro, assim, numa rodovia normal, não é extrapolar, falar essa velocidade. Mas você imagina, se você dá um cochilo de 1 segundo, ó, pé a pesa, o pé no acelerador vai pesando, né? Vai acelerando. 1 segundo a pessoa vai percorrer o quê? 40 metros. 40 metros é quase meio quarteirão, para vocês terem uma ideia, um quarteirão de 100 metros, né? Então, isso se ele continuar em linha reta sem bater em nada. Nesse caso, ele vai percorrer 40 metros. Se caso ele bater em alguma coisa, ele não precisa nem de 20 metros para bater. Pelo contrário, se ele cochila, a mão vira, o volante vira, arrodou a beirada da estrada, né? Por causa disso que acontece muito acidente à noite. Então, isso aqui é uma situação real para a gente ir conscientizando também. Ok, vocês percebem que eu usei os dados da questão que eu havia falado anteriormente, né? Coloquei aqui, observei a fórmula que eu ia usar. Como assim eu descobri essa fórmula? Eu descobri porque eu usei os dados que ele me deu, eu percebi que eu tinha velocidade, eu percebi que eu tinha tempo e estava querendo o espaço percorrido. Qual é a fórmula que atende esse padrão de dados? A fórmula de velocidade média. Se eu tenho a fórmula de velocidade média, ok, vamos resolver a fórmula de velocidade média. Aí eu cheguei aqui, isolei o meu ΔS, que é aquilo que eu queria encontrar. Assim que eu isolei o meu ΔS, né, eu vou apagar aqui para confundir achando que é uma fração. Mas aqui, ó, eu isolei ele. Assim que eu isolei o meu ΔS, eu percebi que eu tinha que multiplicar a velocidade média pela variação de tempo. Já que eu tenho que fazer essa multiplicação, eu percebi o que? Minha velocidade média, ela estava em que? Quilômetros por hora. Só que meu tempo estava em segundos. Eu não posso misturar nunca quilômetros por hora com segundos. Então eu deixo tudo em segundos, eu deixo tudo em quilômetros por hora. Por que eu deixei tudo por metros por segundo? Não só porque é o sistema internacional, porque o sistema internacional julga muito. Mas é porque eu percebi que 1 segundo é lógica, né? Matemática, física vem da lógica, vem do raciocínio lógico. A pessoa cochilou 1 segundo, ele não vai andar 1 quilômetro, né? Vai com alguns metros, então eu tenho que passar para metros. Então, em vez de eu colocar quilômetros por hora, eu transformei em metros por segundo. Já que eu transformo em metros por segundo, eu tenho que fazer o quê? Dividir por 3,6. Olha, quilômetros por hora para metros por segundo, eu vou dividir por 3,6. Se fosse o oposto, eu teria que multiplicar por 3,6. Se fosse metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico. Se é quilômetros por hora para metros por segundo, eu vou dividir. Ok? A partir desse ponto, eu transformei em metros por segundo. Ah, agora eu tenho unidade de segundo e eu tenho unidade de segundo também no tempo. Posso calcular? Pode. Calculou. Então colocou aqui o 40 que você encontrou na transformação, multiplicou por 1. 40 vezes 1, 40 metros. Então está confirmado que a pessoa que anda em uma velocidade de 144 km por hora, se ela cochilar 1 segundo no volante, ela vai andar 40 metros, se caso ela não bater em nada, tá ok? Então vamos lá para o próximo. Nesse exercício número 3, está falando a seguinte situação. Está falando o seguinte, que tem um corpo, né, um veículo, que ele está saindo de São Paulo para Uberlândia.
Nesse período que está indo de São Paulo para Uberlândia, tem 600 quilômetros, né? 600 quilômetros. De Uberlândia para Brasília, ele andou 400 quilômetros. 400 quilômetros. Para isso, ele colocou em quilometragem, quantos quilômetros por hora que ele andou em cada percurso. Tipo, de São Paulo para Uberlândia, ele estava a 60 quilômetros por hora, né? E de Uberlândia para Brasília, ele aumentou um pouco a sua velocidade e chegou a 80 quilômetros por hora. Qual que é a pergunta desse exercício? A pergunta é o seguinte: qual foi a velocidade média que ele gastou de São Paulo a chegar em Brasília? Agora uma questão interessante, galerinha, esse desenho aqui, ó, não tá no exercício. Esse desenho, a partir da interpretação, eu coloquei ele aqui para entender melhor. Isso é uma ferramenta que você tem que usar na lógica para conseguir calcular os tipos de exercício que nós estamos vendo aqui em movimento uniforme. Como assim? Ele falou que foi de um espaço ao outro, desenha essa trajetória só para você ter uma noção, para ficar mais fácil. Quando você tem uma imagem, você aprende de uma forma melhor. Então, fiz esse desenho, coloquei uma linha reta, separei os percursos que ele chegou, né, as posições, coloquei a quilometragem e a informação de velocidade. Quando ele fala o seguinte, ele quer a velocidade média, a gente tem que supor o quê? Que a velocidade média é o quê? É a posição total, né, o percurso total, então que é de São Paulo a Brasília, né, pelo tempo total, né? Velocidade média não é essa, olha aqui, ó, velocidade média é igual a posição, né, pelo tempo total, Se eu tenho espaço do tempo total, eu tenho que pegar daqui aqui. Ok, mas vamos aqui pegar uma continuidade. Se ele pegar aqui, qual que é o meu espaço total? Se eu pegar 600, olha aqui, o meu ΔS é o que? 600 mais os 400. Então quer dizer que meu ΔS é igual a 1000. Não é? 1000 o quê? Quilômetros. Ok, já tem o valor para mim colocar aqui no ΔS. Mas e o valor para me colocar no ΔT? Ele não quer a somatória de velocidade, ele quer a velocidade média. Eu posso pegar aqui, ó. Isso aqui não é uma velocidade? 60 km por hora não é uma velocidade? Então vamos lá. Ele gastou em 60 km por hora, eu vou colocar aqui, velocidade 1 do primeiro percurso, né? É igual o quê? A quilômetros por hora, né? Quilômetros por hora. Qual que é a minha velocidade? 60 km é igual, quantos quilômetros tem dali? 600 dividido pela hora. Se eu fazer o joguinho aqui, né, de isolar o H, vai ser H de horas, vai ser 600 por 60. Cancela 60 dividido por 6, eu sei que a minha hora da primeira posição, né, foi de 10. Então foi 10 horas, né, o primeiro percurso que ele gastou de São Paulo a Uberlândia, 10 horas. Ok, tem que fazer a mesma coisa para me encontrar o percurso, o tempo que ele gastou de Uberlândia a Brasília. Então agora eu vou colocar V2, né, que foi os quilômetros, a velocidade, né, distância pelo tempo, né, que é em horas, nesse caso, quilômetros por hora, que ele foi a 80 km por hora, igual a distância, que dessa vez foi 400, por H, horas eu quero descobrir. Faço o joguinho, o H sobe 80, desce. Então, H é igual a 400 dividido por 80. Corta aqui para simplificar, 40 dividido por 8, ele gastou 5 horas. Nossa, e qual foi o tempo total? Da mesma forma que aqui o meu espaço total eu somei os 600 com 400, agora eu vou somar as 10 horas com as 5 horas. Então, o meu ΔT é igual a esse 5 mais o 10, que vai ser igual a 15 horas. Ok, agora sim. Tá vendo só? É interpretação. Nós calculamos o que? Pegamos aqui, a partir da lógica, criamos aqui uma imagem, onde vimos a nossa necessidade, que era metros por segundo, vimos a fórmula,
E como ele deu velocidade embaixo, usamos fórmula de velocidade. Fórmula de velocidade é o quê? Distância por tempo. Qual foi a primeira distância? 600. Qual foi o tempo? Não sei, mas ele deu a velocidade. Velocidade aqui de 60. Fiz o joguinho matemático, né? Isolei o H, eu estava em cima, foi para baixo, estava embaixo, foi para cima. Fiz a divisão, deu 10. Mesma coisa eu fiz do outro lado. Ok, agora que eu tenho o meu espaço total, eu tenho a minha hora total, eu vou calcular a velocidade média, que é o que ele quer na questão. A velocidade média é igual a 10.000, né, quilômetros dividido por 15. Dividido por 15 horas. Quer dizer então que a minha velocidade média é de aproximadamente 66,6 quilômetros por hora. Estão vendo só? Olha, não é difícil, não é. Você leu a questão, né? Lá tá falando que a pessoa saiu de São Paulo, foi a Uberlândia, de Uberlândia ele foi a Brasília. Aí ele coloca os dados, ele coloca, ó, de São Paulo a Uberlândia foi 600 quilômetros. De Uberlândia a Brasília foi 400 quilômetros. Ok, já coloquei na linha aqui e separei, né, as instâncias que ele percorreu. Nessa primeira instância, foi o que? Ele estava em 60 km por hora. Na segunda, ele estava em 80 km por hora. Só que não é a quilometragem que importa nesse momento. O que está faltando? O que está faltando na fórmula? Está faltando o quê? O ΔT. Porque o ΔS ele já tinha achado. Se ele já tinha achado o ΔS, como é que ele vai achar o ΔT? A partir da fórmula de velocidade de cada percurso. Se no primeiro percurso era 60, ele colocou 60 é igual a 600 dividido por H, que vem da fórmula de velocidade. Então ele isolou o H, ficou 600 dividido por 60. Ok, dividiu, deu 10 horas o primeiro percurso. Segundo percurso, né? Ele colocou 80, né, que foi a velocidade, igual a 400, que foi a distância. H, isolou o H de horas. Assim que ele isolou, 400 dividido por 80, 5. Dividiu, agora ele tem o que? O tempo que ele gastou no percurso 1, o tempo que ele gastou no percurso 2. Colocou aqui ΔT a 15. Aí alguns perguntam assim, nossa, mas ΔT não era para subtrair o final pelo inicial? Olha, ΔT é a variação. Ele vai subtrair todo o percurso a partir de uma posição a outra, mas nesse caso ele não subtraiu, ele fez o que? Ele somou duas distâncias, ele não quis que você tirasse alguma distância, ele quis que você somasse. Nesse caso ele tem o primeiro percurso e o segundo percurso, então você soma os dois percursos, por isso que você tem que somar os deltas nessa situação. Se caso fosse oposto, se ele não falar assim, a partir de tal, ele andou 600 quilômetros e encontra a velocidade média de Uberlândia a Brasília, um exemplo. Então você ia desconsiderar os 600, então você ia que subtrair, mas nesse caso não, ele quer saber a velocidade média total, então você tem que somar, ok? Pronto, encontramos a velocidade. A partir do ponto que nós encontramos H do primeiro percurso, H é a hora, encontramos ele do segundo percurso e somamos 2, encontramos o que? A hora total, o tempo total. Colocamos o espaço total percorrido dividido pelo tempo total percorrido, né? Que ele gastou para chegar de um ponto ao outro, do destino que ele especificou na questão. Assim que ele fez isso, dividimos, deu 66,6 km por hora. Por que km por hora? Porque eu tinha 1.000 km e tinha 15 horas, quilômetros por hora, ok? Então, galerinha, eu vou passar para vocês agora que é da mesma forma de se resolver essas duas questões que eu fiz aqui, vai ser o mesmo método para resolver as 4 questões que eu vou pedir para vocês fazerem e deixarem no caderno para mim vistar. Alguns eu já passei em alguns primeiros anos, mas eu tenho certeza que não terminou, né? E só que alguns primeiros anos, a primeira aula está sendo essa aqui.
Então, se você não entendeu, assista o vídeo novamente, manda mensagem no WhatsApp para mim poder tirar a dúvida de vocês e resolvem as atividades da página 35, né? Da página 35 do livro que eu mandei para vocês no grupo, né? Enviei para vocês no sábado. Então, quem não baixou, baixa esse vídeo. Calma aí o barulho do caminhão. Então, baixa o livro, vai na página 35 do livro, resolvam as atividades da número 1 às atividades da número 4, ok? Número 1 a 4. Ok, então fica aí, qualquer dúvida vocês mandem aí no WhatsApp para mim poder ajudar vocês. Tchau, tchau.